Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas algumas moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma breve reflexão que faremos naturalmente juntos, eu daqui com a minha palavra, vocês daí com a escuta de vocês. E a comunicação sempre se dá entre pelo menos uma boca que fala e no mínimo 2 ouvidos que escutam. E cada um contribui do seu jeito, a partir do lugar onde se encontra. E é por isso que a reflexão sobre o Evangelho, que nós chamamos de homilia, é sempre uma construção comunitária, nunca uma construção individual apenas de quem fala. O texto de hoje nos revela a importância do perdão. Aliás, uma das características constitutivas da essência do próprio Deus é o perdão. Juntamente com o amor e a paz, 3 elementos que Deus nos apresenta e que Jesus Cristo encarna como desejo profundo para a humanidade. O amor, como primeiro mandamento, a paz, vocês lembrem-se que quando ele aparecia junto aos discípulos, dizia: a paz esteja convosco, não outra coisa qualquer, e o perdão. Insistiu o tempo inteiro na misericórdia divina, que deveria encontrar formas de entrar na nossa humanidade. E aí são muitos os momentos em que Cristo acentua o desejo imperativo do perdão. Hoje, Pedro vai até ele e diz: Senhor, eu devo perdoar até quantas vezes? Vamos aqui estabelecer um limite, porque nem mais nem menos, nem muito ao céu, nem muito à terra. Se alguém me chateia muito, se alguém me perturba muito, quantas vezes? E o próprio Pedro estabeleceu um critério, 1 em 7, achando que já era demais. Jesus Cristo aproveita para dizer não só 7, mas 70 vezes 7. E o número 7 na Bíblia, os seus correlatos, nós sabemos, são números inteiros. São números que significam totalidade. Ou seja, vocês devem perdoar sempre. O perdão não é uma coisa que a gente começa e depois para.
O perdão não é uma coisa que a gente quantifica, que a gente coloca dentro de alguns critérios, para frente ou para trás. O perdão não é uma questão de quantidade, mas de necessidade. E por que a gente tem que perdoar sempre? Por uma razão muito simples. Porque o pecado acontece sempre em nós. O perdão é a resposta de Deus ao pecado que está instalado e que é também elemento constitutivo dos seres humanos, que somos todos. Então, é aqui mais uma vez a primazia do perdão nas nossas relações. Aliás, se não houver perdão entre nós, um casal, por exemplo, um casal é muito estranho. São duas pessoas muito estranhas, muito diferentes umas das outras. E de repente estão colocadas juntas sob o mesmo teto, 24 horas por dia, a vida inteira. Se não houver compreensão e perdão na vida conjugal entre os dois, não tem condições de haver vida, não há relação. Pode ser que alguém se subjugue a alguém, pode ser que alguém se adapte ao despotismo de alguém, mas isso é outra questão. Uma relação que se deseja boa, justa, não se pode de forma alguma não se perdoar. O perdão está aí para ir reconstruindo-a sempre e cada vez mais. E eu queria aleatoriamente colocar algumas coisas para vocês, suscitadas pelo Evangelho, acerca do pecado e do perdão. São elementos que a gente vai pulverizando e que certamente alguns deles, quem sabe, encontrem em vocês uma guarida, um espaço necessário em termos de compreensão. A primeira coisa importante é que nosso Deus não é o Deus do pecado. Aliás, me permitam dizer, Deus está pouco se lixando para o nosso pecado. Às vezes a gente dá um valor tão grande ao pecado. Às vezes nós criamos a ilusão muito ousada e desproporcional de que o nosso pecado melindra Deus. O nosso pecado escandaliza Deus. O nosso pecado fere mortalmente o próprio Deus. Nós não estamos com essa bola toda para ferir mortalmente a Deus. Por mais que nós erremos, e por mais que esse pecado seja algo muito profundo, descabido, certamente o amor, a misericórdia de Deus os supera. É muito maior, infinitamente maior. Então, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. No mais a mais, nós nascemos assim, condicionados pelo pecado e pelas limitações. Eu tenho certeza absoluta que Deus, sendo o que Ele é, todo-poderoso, se quisesse que nós fôssemos feitos sem pecado, Ele o faria. Ele o faria. Como fez os querubins, os serafins, os anjos e as potestades, nós também teríamos esse privilégio, ou não, mas não tivemos. Nascemos assim. Deus sabe quem somos nós. Ele sabe quem Ele criou. Ele sabe do barro com que nos criou. E que depois soprou em nossas narinas, dando-nos o seu espírito, a sua vida, mas mesmo continuando sendo o que somos, a fragilidade de um vaso de barro, que leva consigo, naquela expressão muito fiel de São Paulo, leva consigo um tesouro precioso, mas é barro, é vaso que se quebra a qualquer momento. E às vezes se quebra de uma forma tal que a gente não consegue juntar os fragmentos, as partículas, os pedaços todos. Somos nós assim. E é importante que a gente fique muito à vontade, muito tranquilo em relação a isso. Lembro-me sempre da história de um homem, é um conto hindu, um homem que era impecável aqui na terra, morreu e foi recebido no céu. E lá os querubins que estavam naquele momento recebendo todos os mortais e classificando-os, quando viram o currículo daquele homem, disseram, não é possível, ele não tem um pecado sequer.
E aí eles combinaram entre eles, conversaram para tratar sobre aquele assunto, aquele homem, que era uma coisa inédita, inusitada. E disseram, o que é que nós vamos fazer? Porque se nós o classificamos como anjo, não dá certo, porque ele não é anjo. Se nós o classificamos como ser humano, também não dá certo, porque ele não pecou. E aí um dos querubins, iluminado, disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos mandá-lo de volta para a terra por mais uma temporada, até que ele cometa algum pecado. Aí nós o trazemos aqui e o classificamos como ser humano. O ser humano só é ser humano se tiver uma incorrência no pecado, essa marca do pecado. E assim somos nós, todos nós, indistintamente. Fiquemos mais à vontade em relação aos nossos erros e aos nossos pecados. Tem aquela outra história que já contei uma vez para vocês, de um bispo que certa feita foi abordado por uma senhora pobre, simples, da serra, da montanha, e ela disse, senhor bispo, eu queria dizer para o senhor que eu estou vendo Deus, e Deus já me disse que eu falasse com o senhor bispo, para que o senhor bispo construísse uma capela aqui, próximo à minha casa, aqui no alto da serra. O bispo não ligou muito para aquilo, é claro, mas ela insistiu outras vezes, eu tive de novo com Deus, senhor bispo. E o bispo disse, minha senhora, a senhora não quer que eu acredite que Deus está aparecendo à senhora sem mais nem menos, mas vamos fazer o seguinte, da próxima vez que a senhora estiver com Deus, pergunte-lhe quais são os pecados graves do seu bispo. E aí venha me dizer, só eu sei, e Deus também, e aí sim, a conversa será outra. Não foi 3 dias depois, a mulher bateu de novo a porta do bispo, e o bispo disse, aí, falou com Deus, falei. Fez a pergunta que eu lhe pedi, fiz. Perguntou mesmo quais eram os meus pecados, perguntei, senhor bispo. E o que é que Deus lhe respondeu? Ela disse, Deus me respondeu que ele esqueceu completamente os pecados do senhor bispo. Deus não quer saber dos nossos pecados para nada. Nossos pecados não são problema de Deus, nunca foram e nunca serão. Nossos pecados são problemas nossos. Nós é que temos que resolvê-los, nós é que temos que olhar para eles, porque eles nos maltratam a nós, eles nos colocam em dificuldades, em apuros. São eles que nos confundem, nos atrapalham, impedem a nossa caminhada, tiram de nós a translucidez, a capacidade de perceber as coisas como elas são e a nós próprios. São os nossos pecados que dificultam a nossa evolução. Então são um problema nosso. Não vamos transferir isso para Deus. Aliás, Jesus Cristo dizia que o Filho do Homem não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Condenação, pecado ou coisa que o valha, não é coisa que a gente possa atribuir a Deus. Não rima com Deus. Não se harmoniza com Deus. Não combina com Deus. São questões nossas. E é preciso que a gente não transfira para Deus aquilo que é nosso. Porque Jesus Cristo, certa feita, disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, se Deus tem muita coisa, nós também temos as nossas responsabilidades. E é preciso assumi-las plenamente para que possamos receber tudo aquilo que de Deus nos chega. Então, nossos pecados não têm esse poder todo de ofender a Deus. Não tem de maneira alguma. Depois, pecamos não só quando temos consciência do nosso pecado. E muita gente confunde isso. Bom, eu não tinha consciência, eu não sabia a gravidade do que eu estava fazendo, então não é pecado. Erramos quando pensamos assim. São Paulo dizia, o fruto do pecado é a morte. Quer eu tenha ou não consciência de um mal que eu fiz, se gerou malefício, consequências nefastas na prática da vida minha e dos outros, então foi um pecado. Eu posso não ser responsabilizado, culpabilizado por ele diante de Deus, mas que eu pequei, porque eu gerei algo negativo na minha relação com as pessoas e com o mundo. Então o pecado independe da minha consciência, naturalmente. Depois nós temos uma outra coisa que eu acho fundamental dizer
nessa nossa compreensão do pecado, que é tema do Evangelho de hoje. Alimentar sentimentos negativos, como por exemplo raiva, ódio, rancor, desejo de vingança pelos outros, é jogar contra nós mesmos. Tudo que nós oferecemos, tudo que nós damos, tudo que nós desejamos às pessoas, é aquilo que nós recebemos. Vocês se lembram de Jesus Cristo, que certa feita ele dizia, quando enviava os discípulos: onde vocês entrarem, digam, a paz esteja nesta casa. Se ali houver alguém de paz, a paz repousará sobre ele. Senão, ela será devolvida a vocês. Tudo aquilo que a gente dá para os outros, a gente recebe. Pode ser que o outro não receba, por 1000 razões, mas nós recebemos. E por um motivo muito simples, porque quando eu dou, eu tenho. Quando eu ofereço, já está em mim. Então é preciso que eu tenha muito cuidado com aquilo que eu estou dando, desejando aos outros. Porque eu posso achar que tenho muito direito de desejar o mal para alguém que me fez o mal. Quando na verdade, às vezes o outro não está nem aí, nem sabe, nunca vai se dar conta desse meu desejo menos bom. Mas eu já estou sofrendo com ele. Eu já estou me debatendo com ele. Eu já estou recebendo todas as suas consequências negativas. É muito importante que a gente purifique, enxugue tudo aquilo que é desejo dentro de nós. É como alguém que deseja o mal a alguém, é como estar viajando, imaginemos, daqui para Fortaleza, no ônibus à noite, e todo o tempo rezando para que o motorista sofra um acidente. Não parece uma coisa absurda? É isso que a gente faz quando deseja o mal aos outros. E como dizia um poeta, desejar o mal aos outros, querer o mal dos outros, é como tomar um copo de veneno e esperar que os outros morram. É você que está envenenado, é você que vai morrer, muito provavelmente. Então, nos desliguemos o mais possível de qualquer desejo menos bom, porque é isso que vai vir para nós. Depois, a necessidade do perdão é a temática fundamental do Evangelho de hoje. E a gente, quando é chamado a perdoar, a gente é chamado a exercer um gesto e um ato de extrema inteligência. Quem perdoa, não perdoa pelos outros, porque quer ser bonzinho, caridoso, misericordioso, porque quer melhorar a relação com as pessoas, também, mas isso vem depois. Quem perdoa, perdoa por si mesmo. Perdoa porque está salvando a sua própria pele, salvando a sua própria alma, melhorando a sua própria vida e a sua própria condição. Porque quem não perdoa, literalmente morre e mata. E as pessoas que perdoam decidem viver e não morrer e não matar. Então esse é o ponto talvez mais importante em relação ao perdão. Nós temos a tendência de acreditar que a nossa raiva é por causa dos outros, por culpa dos outros. E não é verdade. Quando a gente tem raiva de alguém, quando a gente guarda rancor de alguém, no exame mais profundo e mais rigoroso, a gente logo percebe que os causadores da nossa raiva somos nós próprios. E qual é a prova disso? A prova disso é que muitas outras pessoas em situações parecidas com a nossa não ficam com a mesma raiva, nem ligam, não se deixam afetar minimamente. Se nós nos deixamos é porque o problema é nosso. Não sabemos lidar com aquela situação. Essas pessoas ouvem as mesmas palavras que nós ouvimos, palavras menos boas. Elas presenciam as mesmas cenas desconfortáveis na relação com os outros. Elas vivenciam os mesmos problemas, mas permanecem calmas, serenas, tranquilas e não se deixam magoar ou ferir por ninguém. Então, mais uma vez, puxemos isso para nós.
E o perdão, muitas vezes a gente pensa que perdoar é esquecer. E é muito comum, às vezes nós como padres, ouvimos nas confissões, por aí afora, dizendo: padre, olha, eu achava que tinha perdoado uma pessoa, mas eu não esqueci, eu não consigo esquecer, padre. Aquilo que ela me disse foi tão sério que eu não consigo, sempre vem à cabeça. Foi muito grave aquilo que ela fez. Perdoar nunca foi esquecer. A pessoa que esquece o mal feito que alguém fez contra si, ou que essa pessoa fez contra os outros, é um desmemoriado. É bom ter cuidado para não criar um Alzheimer, que pode se aprofundar. A pessoa que perdoa de verdade e humanamente falando, é aquela que se lembra direitinho, tintim por tintim, o que fizeram contra ela, ou o que ela fez contra os outros. Mas ela não para naquilo que fez contra os outros, ou que recebeu dos outros. Ela não para ali. Ela não se deixa aprisionar, encarcerar, estagnar naquela situação. Dá um passo à frente. Até porque, às vezes, nós criamos a ilusão de que uma pessoa que nos disse alguma coisa menos boa há 10 anos atrás, que nos fez alguma coisa ruim, desagradável há 8 anos, é a mesma pessoa hoje, mas não é. Todos os dias a gente se renova e nós somos pessoas diferentes. Vocês mesmos, se a gente começar a pensar nas bobagens que fazia, o que dizia há pouco tempo atrás, um escorregão aqui, um deslize acolá, a gente diz: meu Deus do céu, eu não acredito que fui eu que fiz uma coisa dessas. Não é possível. Hoje a gente não faria nem perto. Então os outros também, possivelmente, não farão. Eu sou diferente e eles são diferentes. Eu sou uma pessoa distinta e eles também. Se alguém disser amanhã para você no meio da rua: ah, faz muito tempo que eu lhe vi, mas eu não esqueci aquilo não, viu? Aquilo que você me fez no ano passado está aqui na minha cabeça. Você pode muito bem dizer, à luz dessa reflexão de hoje: olha, desculpe, mas não fui eu. No ano passado eu era outra pessoa. Não fui eu, foi a pessoa que eu encarnei no ano passado. Agora eu sou diferente. Eu sou a última edição de mim mesmo agora. Adaptada, repaginada, inovada e feita para responder aos desafios do presente. O homem velho ficou no passado, como dizia São Paulo: revestivos do homem novo. E querendo ou não, fazendo o maior ou menor esforço, nós sempre inovamos na nossa caminhada, sempre evoluímos, nunca estamos no lugar que deixamos há pouco ou há mais tempo para trás. Depois, um outro elemento importante: a ausência do perdão caminha lado a lado com o passado. Geralmente, quando a gente não perdoa, a gente se atrelou ao passado. A gente resolveu viver de passado. Permitir que o passado nos controle e determine os nossos passos. E quem quer viver de verdade, vive o presente em perspectiva de futuro. Então precisa perdoar. Quem não perdoa está amarrando a sua vida a fatos do passado. E nós sabemos que os ventos passados não movem moinhos, nenhum moinho, não movem absolutamente nada. É preciso olhar numa perspectiva de futuro. Perdoar também, e aqui tem um outro gargalo. Muita gente diz: não, mas eu não vou perdoar porque eu não quero mais amizade com aquela pessoa. Ela já mostrou quem ela era e eu não quero mais me aproximar dela de jeito nenhum. Porque toda vida que eu me aproximei, levei pancada, levei bordoada, passei por decepção, por frustração, e saí ferida nisso, e eu não quero mais. Quem foi que disse que a gente, quando perdoa, tem que ser amigo de quem a gente perdoou? Quem foi que disse que quando a gente perdoa, tem que se aproximar de quem a gente perdoou? Só se você quiser. Mas se não quiser, o perdão que você dá não lhe obriga à amizade, não lhe obriga à proximidade, não lhe obriga a um relacionamento estreito. Aliás, tem pessoas, e vocês sabem disso tanto quanto eu, que é preciso manter distância.
Porque quando chegam perto, Deus nos acuda, nos atrapalham, nos machucam, não nos compreendem, infernizam nossa vida. E às vezes nós também o fazemos em relação a elas. Então aquela distância amigável, que a gente possa não se ferir tanto. Fique ali e eu fico aqui. No momento oportuno, uma dificuldade, uma necessidade, uma urgência, nós chegamos juntos. Agora, no dia a dia, pedimos a Deus que ela siga sua vida da melhor maneira possível e nos permita seguir a nossa em iguais condições. Então, evitemos achar que isso nos obriga quando nós perdoamos. Depois, nós perdoamos os outros, não pelos outros, e eu lhes disse isso agora, mas por nós e por Deus. Nesse sentido, o perdão, e atenção para isso, o perdão não exige necessariamente a presença diante de nós da pessoa a quem nós queremos perdoar, ou a quem nós queremos pedir perdão. Porque digamos que alguém que criou um problema com você está em São Paulo, foi para o exterior, está lá faz 15 anos, você não sabe mais onde a pessoa está. Só tem um desejo de se reconciliar, pedir perdão, superar aquela dificuldade. Não sua cova essa dificuldade com você. Mas isso não é necessário. Se você tiver condições de estar com uma pessoa, ótimo. Mas nem sempre essa condição nos é dada. Então, o mais importante não é aquilo que nós queremos dizer e dizemos para as pessoas, e sim o que nós dizemos para nós mesmos. É essa conversa que cada um tem com a sua consciência, cada um tem com a sua interioridade, cada um tem com o melhor de si. Cada um tem com o melhor de si. Então, o mais importante não é o que dizemos para elas, mas o que dizemos para nós. É a mudança que cada um opera francamente, verdadeiramente dentro de si. Isso é o que importa. O importante é o que se passa no seu coração. É o seu desejo sincero de se reaver a si próprio, de fazer valer o melhor de si. Deus que habita em você, reconciliando-se consigo mesmo. Então, esse é um dado também que não pode faltar de maneira alguma. Então, gostaria que nós ficássemos com esses dados e que fôssemos somando, vocês, cada um, aqueles que vocês já têm consigo, já conhecem, e que eles nos ajudem a viver essa vida de perdão, de graça que Deus quer de nós. E uma coisa acentuo e repito: nosso Deus não é o Deus do pecado. Nosso Deus é o Deus de um gesto concreto de perdão. Quando Pedro negou a Jesus 3 vezes, o seu pecado foi tão cruel, tão grave e intenso quanto o pecado de Judas que o vendeu. A diferença no resultado é que Judas, quando pecou, disse: pronto, eu não presto para nada, traí o mestre. Eu não tenho valor nenhum, eu sou um zero à esquerda. Como é que eu fiz uma coisa dessas? Corda no pescoço e deu fim à vida. Pedro pecou, inclusive repetindo o pecado por 3 vezes. Mas quando o galo canta, ele toma consciência e diz: realmente eu não presto para nada. Eu sou um zero à esquerda. Eu não valho muita coisa não, mas Deus é maior do que eu. Mas aquele Jesus a quem eu traí e neguei, há de me perdoar. Eu o conheço, ele falou muitas vezes do perdão. Então isso se aplica a mim também. Eu não estou fora do raio da ação misericordiosa de Deus. A consciência do pecado sozinha não nos ajuda e não nos leva a lugar nenhum. Precisamos alimentar a consciência do perdão. Essa é que nos salva. E é sobre isso que o Evangelho trata nesse domingo de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.